Peguei o ônibus errado e fui parar em Sete Além. Para quem não sabe o que é Sete Além, segundo o relato de pessoas que já estiveram lá, Sete Além é um universo paralelo, bem parecido com o nosso, porém um lugar sinistro onde há pessoas estranhas, pessoas parecidas com zumbis, e o lugar é extremamente bizarro, um lugar escuro, um lugar sujo, um lugar sombrio. Quem me enviou o relato de hoje foi o Ângelo. Ele diz que isso aconteceu em 1997, quando ele trabalhava no Mercadão dos Íntimos em São Paulo. Ele disse que é um dos mercados públicos mais antigos. E ele disse que todos os dias ele pegava um ônibus e viajava meia hora para chegar no bairro onde ele morava. Então ele conta que era uma sexta-feira à noite, ele saiu da loja, fez um lanche, conversou com alguns colegas e ele disse que estava lendo um livro. Ele carregava esse livro, quando ele tinha um tempinho ele lia o livro. Então ele vai para a parada de ônibus, ele disse que era uma sexta-feira muito lotado, os ônibus sempre saíam muito lotado, né, da parada, e ele disse que o ônibus que ele estava demorando, o ônibus que ele pegava, né? E ele começou a ler o livro e ele disse que por um momento esqueceu do tempo, né? E quando ele olhou, já era 6h15 da noite. Então ele disse que, nossa, perdi o ônibus. E ele disse que fechou o livro e ficou atento, né? Para ver se passava um ônibus que passasse, né, no bairro onde ele mora, que ia para o bairro onde ele mora. Então, pessoal, ele disse que de repente viu um ônibus. E esse ônibus não era o número que ele pegava, mas ele disse que acha que aquele ônibus, assim, na mente dele, aquele ônibus ia passar perto do bairro onde ele morava, né? Então, muita gente ali entrou, né? Algumas pessoas entraram e ele entrou, né? Então, ele disse que sentou ao lado de uma mulher e abriu o livro e começou a ler. Ele disse que já estava quase se aproximando o horário dele descer, né? Quase meia hora já fazia, que eles viajavam, e ele de cabeça baixa lendo o livro. Ele não tinha prestado atenção a nada. Quando ele disse que o ônibus freou, né? Para descerem, as pessoas descerem. E ali, pessoal, ele disse que quando olha para aquela mulher, ele se assustou com os olhos daquela mulher. Aquela mulher estava abismada olhando para ele. E ali, pessoal, bem admirado olhando para ele. E ele disse que percebeu que aquela mulher já fazia um tempo que estava observando ele. Então, pessoal, quando chegou a hora de descer, todo mundo descendo, ele falou, vou descer, aqui deve estar próximo da minha casa. Então, pessoal, quando ele desce, ele não estava de jeito nenhum no bairro que ele morava, muito menos em São Paulo. Ele disse que desceu em uma avenida, um lugar escuro, né? E assim, era como se fosse um lugar que não tivesse calçamento, era muita lama, muita pedra, como se fosse pedra de paralelepípedo, né? E pessoas esquisitas ali, caminhando rápido, pessoas como se tivesse aquelas pessoas numa correria. Ali, pessoal, ele olhava para aquelas casas e eram casas muito feias, casas antigas, como se fosse de antigamente. Ele disse que chegou a olhar por uma janela de uma casa muito baixinha, e ele disse que lá dentro havia lamparinas acesas. Então ele disse que eram pessoas, como se fossem pessoas muito pobres, pessoas muito sujas e pessoas esquisitas. Então ele saiu subindo por uma avenida porque ele avistou um claro lá na frente. Lá na frente, pessoal, ele viu um pessoal como se fosse um lugar que tivesse assim, um comércio, e aí tinha pessoas vendendo raízes, pessoas vendendo batata, mandioca, essas coisas. E ele viu, pessoal, que tinha um senhor baixinho, que esse senhor, ele falava muito, oferecia muito os produtos dele, né? As batatas, e ele falava gritando. Então ele se aproxima daquele senhor e pergunta, moço, onde é que eu estou? Eu acho que eu peguei o ônibus errado. E aquele moço mandou ele embora e disse, você não é desse lugar. Vá embora daqui, você não é bem-vindo aqui. O que você está fazendo aqui? Então ele sai correndo. E ele disse, pessoal, que foi andando, se depara em um lugar como se fosse uma loja muito bonita, mais ou menos assim. Daí, pessoal, ele disse que entra nessa loja, né? E ele disse que vai vendo coisas que parecia mais uma feira de mangaio. Ele disse que era um negócio feio. Ele disse que procurou um lugar para fazer um lanche, pessoal. E todo lugar que ele ia tinha algumas iguarias, né? E ele ia olhar o que era aquilo, né? Por curiosidade e talvez para experimentar. E ele disse que era um negócio, parecia buchado, ao mesmo tempo pareciam sapos cozidos. Ele disse que era a coisa mais esquisita do mundo. Eram comidas nojentas, que dava náuseas nele. Então, pessoal, nisso ele encontra, lá na frente ele disse que tentou voltar, né? E não conseguia mais achar a saída daquele lugar. Então, ele
começa a andar mais, andando muito, e ele encontra, pedindo a Deus, já desesperado, ele diz que encontra uma mulher toda de branco, que parecia uma enfermeira. Essa mulher estava vestida com um jaleco branco, tinha o nome enfermeira. Então ele pergunta àquela mulher como fazer para sair dali, e aquela mulher parecia que conhecia ele, falou: nossa, Ângelo, o que você está fazendo aqui? E aí era como se aquela mulher conhecesse ele, mas ele não lembra daquela mulher. E aquela mulher, ela se comunicava com todo mundo e tipo, aquela mulher orientava aquelas pessoas, cada pessoa que parava ali para conversar com aquela mulher, ela orientava, né? Mostrava o caminho. E ali ela pediu para que ele a seguisse, né? E ela dizia: Ângelo, me siga, você não era para estar aqui, aqui é muito perigoso, aqui não é o seu lugar. E ele pergunta: onde é que eu estou? E ela disse: você está em Sete Além. E ali ela saía, de repente eles se deparam lá na frente com um conflito e ele via muita gente machucada. Era como se fosse uma guerra, uma briga. E eles se escondiam, ela e ele, né, o Ângelo, se escondiam atrás de uma parede. E ele disse que até que enfim chegaram em um lugar, parecia uma parada de ônibus. E ali, pessoal, ele conta que nesse lugar ficaram esperando por um tempo, né? E ele disse que não via mais o livro, não via mais as coisas dele, né? O ônibus passa e ela entra, e ela, sim, sem contar que ele perguntou para ela, né? O que você faz aqui? Você é enfermeira aqui? Ela disse: não, eu sou passadeira. No momento ele não entendeu o que era passadeira, né? Mas ali ele pega aquele ônibus e sai com aquela mulher do lado dele, né, do lado do Ângelo, e de repente, como se fosse num piscar de olho, ele acorda, estava na parada de ônibus, né? Ele acorda assim, tipo acorda, só que era à noite, né? E ali ele desce na parada de ônibus já, né, por volta de mais de 7 horas. Ele disse que quando chegou em casa, pessoal, era mais de 7 horas. Ele não sabe explicar com quem ele veio, não sabe, ele só sabe explicar isso aí. Ele disse que foi algo assim inexplicável. Aí ele chega em casa e a mãe estava preocupada, o pai estava preocupado, né? E ele disse que ficou com vergonha de contar, porque os pais dele podiam dizer: não, você usou alguma coisa, né? Alguma coisa tóxica. E ali, alguma droga, né? Então, pessoal, ele disse que foi muito bizarro. E ele começou, às vezes contava isso para os amigos davam risada dele, mas ele disse que realmente isso aconteceu. Ele disse que até hoje não esquece nenhum detalhe. E é isso, pessoal. Ele disse que teve sim essa experiência em Sete Além, em 1997. E tá aqui a história do Ângelo, né? Quem gostou, deixa aí o like, tá bom? E eu vou deixar aqui as imagens que ele descreve como era a cidade de Sete Além. Vejam isso. Ele disse que era uma cidade escura, bizarra, mas não era tão feia. Ele disse que era muito suja. E uma cidade assim, mais ou menos parecida com essa. Então, com essa imagem. Então é isso, pessoal. Beijo.